Senhor coordenador, professor José Augusto Rodrigues Pinto, meu companheiro de painel, professor Alexandre Agra Belmonte, senhoras e senhores congressistas. Cabe-me a tarefa de analisar a questão da formação do contrato de trabalho, procurando responder à indagação que consta aí do impresso, o que determina a formação do contrato, a formalização ou a execução. E, diante da opção de cada intérprete, a responder quais as possíveis consequências em ambas as hipóteses. Tudo vai derivar da teoria que se esposar a respeito da natureza jurídica da relação individual-trabalho. Essas teorias costumam ser agrupadas pelos autores em dois grupos: as teorias anticontratualistas e a teoria contratualista. As teorias anticontratualistas costumam ser classificadas em estatutárias ou extremadas e teorias moderadas. Entre as primeiras, nós lembramos a teoria da inserção e a da ocupação, e, entre as outras, a teoria do ato-condição, do contrato-realidade e da instituição. Como é óbvio, a teoria contratualista se cinge a afirmar a natureza contratual da relação individual-trabalho. Tudo vai derivar da opção ideológica por alguma dessas teorias a que me refiro. E é claro que, hoje em dia, prepondera inelutavelmente a teoria contratualista, a ponto de se poder afirmar, sem receio de erro, que as anticontratualistas, hoje em dia, apresentam interesse meramente histórico. Precisamos investigar a natureza do período pré-contratual ou fase preliminar, porque o acordo de vontades dá origem ao contrato. Antes da formação do contrato, no entanto, há entendimentos prévios, conversas preliminares, negociações que visam a celebração do futuro contrato. Trata-se de uma espécie particular de relação obrigacional ou fase preliminar, caracterizada pela troca de opiniões, informações, etc., durante as quais os interessados procuram conhecer-se mutuamente e sugeriram propor as bases do contrato que pretendam celebrar, embora sem qualquer propósito de obrigatoriedade. E nessa fase, dá-se aquilo que os franceses chamam de pourparlers e os italianos de trattative. Não geram uma promessa formal de contratar, não formalizam um contrato preliminar, como, por exemplo, a promessa de compra e venda, regulada pelo artigo 462 do Código Civil Brasileiro de 2002. Um autor português, cuja leitura eu aprecio muito, Antônio Menezes Cordeiro, discrimina 5 fases na formação do contrato de trabalho. A primeira é a fase de contatos preliminares. As partes procuram informar o que pretendem e iniciar as conversações. Segunda é a fase das negociações. As partes trocam informações e manifestam desejos, procurando, por meio de concessões mútuas, alcançar o consenso sobre a regulação do contrato a celebrar. A terceira é a fase dos entendimentos preparatórios. As partes podem praticar atos preparatórios que exprimem o consenso sobre temas em debate. A quarta é a fase de proposta e aceitação. Trata-se de uma fase essencial, cuja falta inviabilizará a celebração do ajuste. A quinta é a fase da formalização. A celebração do contrato exige, em certos casos, mesmo depois da aceitação, a prática de certos atos, com a realização de registros e comunicações
à autoridade administrativa. Durante essa fase pré-contratual, não se estabelece entre os interessados um vínculo jurídico, vale dizer. Elas ainda não contrataram, pois neste período preliminar decidem se lhes convém ou não celebrar o contrato. Portanto, se durante esse período qualquer das partes entender inconveniente contratar, nenhuma responsabilidade lhe pode ser imputada, caso manifeste a decisão de não fechar o negócio. É certo que, nessa fase, as partes devem respeitar o valor fundamental da boa-fé. Se as negociações preliminares, em regra, não obrigam as partes, por outro lado, nenhuma delas pode, arbitrariamente, desistir das negociações, já que a fase preliminar dos debates gera para os interessados uma legítima expectativa de ver concluído o ajuste. O ordenamento tutela a confiança, que no caso é recíproca. Uma pessoa não pode gerar em outra a convicção de que tal fato ocorrerá no futuro e depois defraudar essa confiança. Pode dar-se a culpa in contraendo, podendo falar-se, em consequência, em uma responsabilidade pré-contratual. A expectativa de celebrar o contrato obriga muitas vezes as partes a fazer despesas, a abrir mão de outras oportunidades. Muitas vezes acontece a perda de uma oportunidade por uma dessas partes, que sofre, portanto, um dano, pelo qual a outra parte responderá civilmente. Não existe no direito do trabalho brasileiro regulação da fase preliminar do contrato de trabalho. O artigo 442 da Consolidação limita-se a afirmar que o contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, como que a sinalizar que o contrato de trabalho só existe a partir do momento que o trabalho começa a ser prestado pelo empregado contratado. Fiéis à orientação institucionalista que imprimiram a consolidação das leis do trabalho, os membros da comissão elaboradora encampam a tese de que o contrato de trabalho coincide com a relação de emprego, que só existe quando se inicia a prestação do trabalho pelo empregado. Como o contrato de trabalho corresponde à relação, nos exatos termos do citado dispositivo consolidado, é certo, então, que o contrato de trabalho só existiria quando o trabalho é prestado pelo empregado. Certamente, levando em conta essa peculiaridade do direito do trabalho brasileiro, o sempre lembrado Amaury Mascaro Nascimento afirma categoricamente que, aspas, o início do contrato coincide com o momento em que o trabalho começa a ser prestado. Antes do exercício da atividade, o contrato não se completa, porque, tendo como objeto o trabalho subordinado, sem trabalho não haverá contrato. Fecha aspas. Com razão, Ludovico Barassi, isso meados do século passado, que conhecia a legislação brasileira, critica essa dicção da consolidação das leis do trabalho, que chama de evidente erro tautológico. O contrato cria uma relação, mas não corresponde a ela. Como o direito do trabalho brasileiro silencia sobre a fase pré-contratual, urge, aurir no direito civil a solução para a hipótese que estamos a examinar. Não é demasiada a invocação do direito comum para a solução dessa controvérsia, porque, como se sabe, de acordo com a própria consolidação, artigo 8º, parágrafo único, o direito comum constitui fonte subsidiária do direito do trabalho, quando houver lacuna, valendo salientar que não inexiste, na hipótese, incompatibilidade com os direitos, com os princípios fundamentais do direito do trabalho. A meu ver, essa controvérsia seria da competência da Justiça do Trabalho, com base no artigo 114, inciso 9 da Constituição, com a redação
da emenda número 45 de 2004. Ao contrário do direito do trabalho brasileiro, no qual se registra essa lacuna, o Código de Trabalho de Portugal, aprovado pela Lei número 7, de 12 de fevereiro de 2009, na seção dedicada à formação do contrato, dispõe no artigo 102, cuja rubrica é culpa na formação do contrato, que quem negocia com outrem para a conclusão de um contrato de trabalho deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos culposamente causados. Isso é o texto da lei portuguesa. A propósito desse preceito, João Leal Amado, está ali presente, né? João Leal Amado, lembra que na fase pré-contratual registra-se uma enorme disparidade de poder entre os sujeitos e que o candidato ao emprego se encontra em posição de extrema vulnerabilidade, já que o trabalho é um bem escasso. Nessa fase ocorrem frequentemente discriminações em desfavor do candidato. O empregador não pode exigir do candidato que preste informações sobre sua vida particular, por exemplo, vida afetiva, orientação sexual, crença religiosa ou ideológica, estado de gravidez, etc. É certo que o candidato ao emprego pode calar, tem direito ao silêncio, mas, caso a outra parte insista na investigação, deve-se reconhecer em favor do trabalhador um direito à mentira. Essa é a tese do professor Amado. Não há que cogitar de prática contrária à boa-fé, porque não se pode exigir resposta com verdade a questões ilegítimas ou impertinentes. Concordo plenamente com essa exposição do autor citado. Distinguem-se, portanto, três hipóteses diferentes: o período pré-contratual, um contrato preliminar e o contrato definitivo. Fonte de obrigações é apenas o contrato definitivo. Interessa-nos, entretanto, aqui apenas a primeira figura, que é o período pré-contratual. Como ficou dito no início desta exposição, o que determina a formação do contrato de trabalho depende da posição doutrinária assumida pelo autor. Para a teoria da inserção, é o fato de um empregado prestar trabalho ao empregador. Para a teoria da ocupação, é o fato de um empregado inserir-se na organização empresarial. Para a teoria institucional, é o fato de um empregado colaborar na empresa ou instituição. Para a teoria do ato constituição, do ato condição, é o fato de ser aplicado ao empregado um ordenamento que, antes do seu ingresso na empresa, não se lhe aplicava. Para a teoria do contrato realidade, é o fato da prestação do trabalho. Para a teoria contratualista, finalmente, é o acordo de vontades, isto é, o contrato que dá origem à relação de emprego. Para a formalização do contrato de trabalho, há de se entender que essa formalização se exterioriza pelo conjunto de atos que certificam a existência do contrato, como os entendimentos, as negociações prévias, fase preliminar ou pré-contratual, chegaram a bom termo, o acordo de vontade se concretiza e o contrato surge. Cabe, então, formalizá-lo, isto é, cercá-lo de garantias que deem ao mundo jurídico a certeza quanto à sua existência. A forma mais segura para que se alcance esse objetivo é a forma escrita. Mas essa forma nós sabemos que pode ser dispensada, porque até tacitamente o contrato pode ser celebrado nos exatos termos do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho. As consequências práticas derivadas da adoção de uma ou outra opção doutrinária derivam justamente consequências que surgem em caso de não formalizado o contrato.
Mesmo antes do início da prestação de trabalho, as obrigações contratuais são exigíveis. Por exemplo, o empregado contratado em uma cidade para trabalhar em outra localidade deve dar cumprimento a esse deslocamento, sob pena até de despedida por justa causa. As obrigações previdenciárias também são exigíveis, servindo melhor aos interesses do trabalhador. Caso, porém, se admitisse a formação do contrato de trabalho apenas a partir do início da prestação do trabalho, tais obrigações não surgiriam. Em caso de nulidade do contrato, o fato de a prestação de trabalho gerar em favor do empregado o direito aos salários e aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é inquestionável. E, nesse sentido, a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho dá solução jurisprudencial à questão da contratação do servidor público sem prévia aprovação em concurso público. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.